Vamos logo para o que interessa, né? Pessoal, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, né? Agradeço muito o convite. E essa minha palestra aqui é um pouco provocação para todos aqui. Fico muito contente de ter a participação dos municípios aqui presentes. Então, vamos lá. Então, como a gente viu, né, na palestra inicial do Cristiano, mudanças globais, elas são um fato, né? E aqui no Nordeste a gente vai ter uma seca mais aprofundada, a gente vai ter uma temperatura mais alta, né, e eventos extremos, né, mais comum. Quando me perguntam o que vai acontecer com a biodiversidade, na verdade, o que vai acontecer é mais ou menos parecido com o que vai acontecer com a população humana, né? E para a gente saber o que vai acontecer, a gente tem que olhar no passado. Então, assim, o que aconteceu no passado, quando a gente teve eventos extremos de seca? Por exemplo, quando a gente volta aí em 1877 a 1879, 500 mil pessoas morreram, né? Então, pessoas que tentaram ficar nessa situação de seca extrema, né, e acabaram perecendo. E muitas pessoas, na verdade, migraram. Essa xilogravura aqui do J. Miguel, né, mostra muito bem a situação que todos conhecem, essa migração, essa tentativa de fugir da seca e ir para outros lugares. Ainda bem que essa situação não se repetiu. Por quê? Porque a gente aprendeu com essa situação e nas secas que vieram posteriormente, a gente conseguiu lidar melhor com isso, né? Então, nós precisamos de estratégias de adaptação às mudanças climáticas. Na verdade, mudanças climáticas estão acontecendo, a gente espera que não cheguem eventos tão extremos, mas a gente vai ter que se adaptar a essa situação. Em termos da população humana, a gente vai ter que pensar muito nas estratégias para conseguir aumentar a segurança hídrica e segurança alimentar das pessoas, né, saúde, né, e várias outras coisas. Em termos da biodiversidade, a mesma coisa acontece, né? O que a gente vai ver é que algumas espécies vão ter uma estratégia, talvez, como o mandacaru, e resolver resistir, né, aonde se encontra hoje em dia, e vão tentar se adaptar a essa situação. Algumas espécies, como a professora Gislene mostrou, vão ter condição de fazer isso, e algumas até talvez se beneficiem com essa seca. Mas muitas outras espécies, elas vão fazer como a asa branca, né? Quando a situação está ruim, ela, na verdade, migra, sai dali à procura de melhores condições. Então, são duas estratégias básicas que a gente vai estar observando, né? Então, o que acontece? O desafio é esse. A gente vai ter as espécies mudando de endereço ao longo do tempo. A distribuição geográfica das espécies vai ter que mudar. Esse aqui é uma figura do trabalho da professora Gislene que mostra isso, né? Na verdade, uma boa parte da caatinga vai estar perdendo espécies, uma parte pequena da caatinga vai estar ganhando espécies. A maior parte da caatinga, na verdade, a previsão é que ela vai estar perdendo espécies. Agora, essa previsão, na verdade, ela é, de certa forma, otimista. Por quê? Porque essa é uma previsão otimista. Por quê? Porque existe uma sinergia entre as mudanças climáticas e a perda de hábitat, né? A gente sabe que a caatinga ela foi bastante desmatada, bastante fragmentada. Então, o que a gente tem? A gente tem uma situação como essa. Em 2020, a espécie não está ocorrendo em toda essa área que ela poderia ocorrer, mas ela ocorre em alguns fragmentos, né, de caatinga. Em 2050, ela teria que mudar endereço e vir para essa área aqui, né? E o problema é como é que ela vai sair daqui e ir para lá. Ela vai ter que passar pela matriz antrópica, vai ter que passar pela área desmatada, pela área plantada, pela estrada, pela cidade, né? E isso impõe um grande desafio, na verdade, um desafio extra. Então, aquela previsão do modelo passado, ela, de certa forma, é uma subestimativa, né? Pode passar o próximo, por favor?
Ops. Está aqui. Calma aí. Então, o que a gente tem que fazer? Na verdade, a solução é a gente conseguir criar conectividade na paisagem, né? A gente tem que conseguir conectar esses fragmentos de floresta que estão desconectados e conseguir fazer lugares, né, ou reservas em que a biodiversidade possa existir, né? Então, basicamente, a gente tem que... Então, assim, essa análise de conectividade, ela mostra, na verdade, que aqui é a conectividade dentro das bacias, né? O que é isso? É a conectividade entre fragmentos florestais dentro da mesma bacia, e aqui a conectividade entre bacias. Tem bacias que são importantes para a conectividade da paisagem como um todo. Então, a ciência já, né, nos aponta aonde são as áreas críticas para a conectividade e quais são as mais importantes para a gente estar considerando aí na solução. Pode passar o próximo? Agora, quem é que tem que fazer isso, né? Quem faz parte da solução? Na verdade, todos nós, né? A nossa Constituição, está aí o Ulisses Guimarães falando que, né, nesse artigo da Constituição, que todos têm direito ao meio ambiente, impondo-se ao poder público e o coletivo o dever de defendê-lo e preservá-lo, né? Então, todas aqui no auditório, né, estão convidados a participar aí dessa solução. Pode passar o próximo? Pode passar o próximo? Certo. Então, quando a gente olha a Caatinga, a gente vê que ela já está 50% desmatada, né? Ela já foi bastante desmatada, algumas áreas estão desertificadas, e mesmo os fragmentos que existem aí, se vocês já visitaram, né, eu acredito que a maioria aqui já tenha ido, na Caatinga, a gente sabe que a maior parte dos fragmentos, na verdade, estão modificados, estão perturbados, seja por retirada de lenha, fogo, caça, gado, bode, espécies exóticas, estradas, redes elétricas e, mais recentemente, pelos aerogeradores, né? Então, na verdade, quando a gente olha o que sobra da Caatinga, a gente vê aqui, né, quando vai ficando em vermelho, a gente vê que a situação está pior, são fragmentos que estão em pior estado de conservação, em verde os melhores, né? Então, essa é a situação atual da Caatinga. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a gente atualmente tem 624 espécies ameaçadas na Caatinga. A gente vê uma grande concentração na Chapada Diamantina, né? Mas a Caatinga inteira tem muitas centenas de plantas ameaçadas, dezenas de aves, mamíferos, lagartos, sapos e peixes, né? Então, vamos falar um pouquinho das soluções, na verdade, né? Esses são os problemas. Então, vamos para as soluções. Próximo, por favor. Então, eu fiquei muito contente de ver a Marina Silva iniciando aqui, né, ontem, essa COP, e ela é fundamental, para essa empreitada, né? Então, assim, quem precisa fazer ações para a gente conseguir reverter essa coisa? Primeiro, o governo federal, né? Então, a gente precisa de unidades de conservação de uso sustentável e de proteção integral feito pelo governo federal, né, que é quem tem mais recursos e pode contribuir mais com essa empreitada. Depois, ontem tivemos também a participação aqui do Leon, né? A gente tem também trabalhado muito junto com o Robson, né, do IDEMA e do SEMAR, para trazer soluções aqui para dentro do Estado, né? Então, a gente precisa de unidades de conservação, tanto de uso sustentável quanto de proteção integral aqui também. E aí, fico muito contente de ter os municípios aqui, né? Porque é possível também fazer unidades de conservação municipais. Imagina quantos municípios nós temos aqui no Rio Grande do Norte, e todo mundo pode dar a sua pequena contribuição, né? Cada município aqui presente pode dar essa contribuição. Além disso, a outra vertente que é muito importante é a participação particular, né? Então, por exemplo,
é possível fazer reservas particulares, RPPNs particulares, e aqui fica um desafio aí para as empresas, né, para os empresários, que é possível fazer RPPNs de pessoa jurídica, né, e seria muito interessante estar discutindo isso, e na verdade a gente vai discutir dia 5 de maio, lá na Fierne, essa proposta, né, de criar uma rede empresarial de conservação aqui dentro do Estado. E as pessoas, né, os donos, proprietários e proprietárias de terra aqui do Rio Grande do Norte também podem fazer RPPNs e garantir essas reservas, essa proteção dentro das suas terras. Próximo, por favor. Lembrando que unidade de conservação, de modo nenhum, é uma unidade de conservação só virada para a proteção do meio ambiente, né? Hoje em dia, a gente tem que pensar que a proteção do meio ambiente sem as pessoas não faz muito sentido, quer dizer, claro que faz um certo sentido, mas dentro do contexto que a gente está, né, a gente tem que, na verdade, as melhores soluções de conservação é quando a gente envolve as pessoas também. E aumenta a segurança alimentar, a segurança hídrica, a saúde, né, permite o uso de recursos naturais, né, atividades como agrofloresta, né, a gente consegue gerar renda de várias maneiras, o ecoturismo, que é completamente subdimensionado no Brasil como um todo e na Caatinga também, criar novas cadeias produtivas e também a questão da educação, né? Tudo isso pode ser feito dentro das unidades de conservação. Esse é o retrato que a gente tem atualmente na Caatinga, como um todo. Aqui no Rio Grande do Norte não é muito diferente. A gente tem 1,75% em unidades de conservação de proteção integral. Eu sempre fico pensando nisso. Imagina, você tem uma casa de 100 metros quadrados, né? 100 metros quadrados é a sua casa, você tem menos de 2 metros para toda a biodiversidade, né? É isso que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente, né? São 2 metros quadrados para todas as outras espécies do planeta e o resto para a gente, né? Então, não é razoável, a gente tem que reverter essa situação e muito rapidamente, né? De forma a permitir que as espécies consigam se adaptar a essas mudanças climáticas. Mas aonde fazer essas unidades de conservação? E a resposta está, na verdade, no planejamento, né? A gente tem que planejar, não é qualquer lugar que a gente deve fazer unidades de conservação. E nisso a gente já está bastante adiantado. O Ministério do Meio Ambiente já tem, desde 2003, uma atividade que chama Exercícios de Áreas Prioritárias de Conservação da Biodiversidade, né? E isso se faz em todos os biomas. Eu fui coordenador de um desses exercícios, do último exercício. É um trabalho participativo feito em vários estados, com participação de várias entidades, e isso acaba saindo uma portaria. Próximo, por favor. Essa portaria mostra, então, o mapa, né, aqui da Caatinga, no caso, com todas as áreas prioritárias de conservação. Essas áreas são áreas que têm muitas espécies ameaçadas e que também têm um menor custo em termos de estabelecimento. É onde tem menos pessoas, né, evita conflito, menos atividades econômicas, né, então é uma maneira de tentar compatibilizar, onde a gente consegue compatibilizar, então, a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento econômico e também com a vida das pessoas, né? Em termos de restauração, a gente tem que... A professora Gislene já falou aqui bastante a respeito, né? Mas eu lembro que você pode fazer restauração com vários fins. Você pode fazer restauração para aumentar a segurança hídrica, você pode fazer restauração para evitar a erosão, você pode fazer a restauração com vários fins, né? Capturar carbono. E aqui, na verdade, é um exercício de priorização de restauração para conseguir auxiliar a conservação das plantas ameaçadas. Existem 350 espécies de plantas que estão no livro vermelho, né, do Ministério do Meio Ambiente, e essa solução aqui mostra aonde estão as plantas e quais são os lugares também que aumentam a conectividade da paisagem, não só para as plantas, mas também para os outros organismos, para os animais e outras plantas, né? Então, a ciência trazendo uma solução, né, porque assim não é plantar simplesmente aonde vai plantar, como a professora Gislene falou, o que plantar, né, em cada um dos lugares, e quando a gente vai plantar tem que ter uma finalidade, aqui no caso em relação a esse objetivo de conservação. Próximo, por favor. Uma outra coisa que é muito importante é que, para conseguir a conectividade,
do sistema, né, da paisagem da Caatinga como um todo, permitindo que as espécies mudem de endereço, saiam de um lado e vá para o outro, é o cumprimento do Código Florestal. Né? O nosso Código Florestal diz que os proprietários de terra deveriam deixar uma parte das suas propriedades, né, como reservas legais, as RLs, e também como áreas de preservação permanente, que normalmente ficam do lado dos rios ou no topo das montanhas, por exemplo, né, nas áreas inclinadas. Então, assim, isso é fundamental, porque, na verdade, unidades de conservação vão conseguir, vamos dizer assim, vai ser limitado para a gente conseguir dar essa solução. Então, a gente precisa da participação da sociedade para que essa estratégia de adaptação dê certo, que a gente permita que as espécies saiam de um lado e consigam ir viver num lugar onde elas se deem melhor, né? Próximo, por favor. Aqui, só retornando àquela provocação, né? Aqui no Estado, a gente não tinha uma lei que permitisse o Estado fazer reservas particulares, né, do patrimônio natural, RPPNs. Há alguns anos atrás, não, na verdade foi antes da pandemia, a gente fez um encontro aqui na UFRN para fazer uma minuta de lei que foi aprovada e foi, hoje em dia, é uma lei aprovada aí dentro do Estado. A gente tem a capacidade de fazer RPPNs, então os proprietários, vocês todos que estão por aí, vão ser convidados a estar falando com as pessoas, né, nos municípios de vocês, para tentar estimular as pessoas a fazerem RPPN dentro das propriedades, né? E aqui é aquela provocação das RPPNs empresariais, né? A gente vê os aerogeradores entrando aí dentro do Estado, entrando no Nordeste, na verdade, com muita força, né? Com impacto muito grande, tanto, por exemplo, direto, né, nas aves como a asa branca, por exemplo, que está tentando voar de um lado para o outro aí, à procura de melhores condições. Morcegos, muitos morcegos também, né, são atingidos por essas hélices. Outro dia eu vi que na Alemanha tem uma estimativa dos aerogeradores da Alemanha matarem 1,3 trilhões de insetos. A gente não pensa nos insetos, né? São os insetos que estão polinizando nossas lavouras, elas estão polinizando nossas árvores frutíferas, estão polinizando a Caatinga como um todo, fazendo o sistema funcionar, decompondo a matéria orgânica, né? E, enfim, a proposição é exatamente que se crie uma rede empresarial de conservação, com a participação do pessoal, né, dos aerogeradores, que eles, na verdade, tragam também ganhos ambientais para o Estado, para o Nordeste, para o Brasil, né, contribuindo aí para a geração de uma energia que não é à base de carbono, mas que tem os seus impactos, e eles devem também estar sendo parceiro aí nessa luta aí da adaptação às mudanças climáticas. Próximo, por favor. Aqui, finalmente, eu queria só lembrar uma coisa. Quando a gente olha aqui a percentagem de área protegida por bioma ao longo do tempo, esse gráfico está um pouquinho desatualizado, a gente vê que, na verdade, quase todos os biomas estagnaram há mais de 10 anos, na verdade. A gente está estagnado, na verdade, a partir do governo até Dilma, e mais recentemente nem digo, né? Não teve avanço praticamente nenhum, né? Mas quando a gente olha esse gráfico, uma coisa a gente percebe: o avanço da Amazônia. A Amazônia avançou muito em termos da proteção do seu bioma, e isso foi um dos motivos centrais, foi esse programa ARPA, que é Programa Áreas Protegidas da Amazônia, que foi o quê? Foi um mecanismo financeiro que promoveu a criação, estabelecimento e manutenção das UCs da Amazônia. Esse programa ele teve financiamento externo do Banco Mundial, um banco alemão, né, além de recursos nacionais também, e que conseguiu, com esse dinheiro, promover a ampliação das unidades de conservação dentro do bioma amazônico. Então, pode passar o próximo? O que nós estamos propondo e estamos tentando conversar dentro do Senado, conversar dentro do Congresso e aqui também dentro do Estado, é a criação de um projeto, do programa ARCA,
né, que seria esse programa Áreas Protegidas da Caatinga, com o mesmo molde, o que deu certo na Amazônia, a gente quer também, né, e a gente quer poder avançar. Muitas vezes, quando a gente fala em criação de unidades de conservação, seja privada ou seja pública, muitas vezes a questão do dinheiro vem e fala assim, mas de onde vem o financiamento? Os estados estão com o dinheiro curto, às vezes o governo federal também diz que está com dinheiro curto, né, mas a gente tem que conseguir, né, criar esse fundo que possa estar catapultando em curto prazo a expansão das unidades de conservação aqui dentro do bioma Caatinga. Então, as mensagens principais são essas. A Caatinga é um ecossistema rico, né? Antigamente se falava que a Caatinga era pobre, hoje em dia a gente sabe que era só pobre em estudo. Agora a gente estudou mais e vê que, na verdade, a Caatinga é um ecossistema super rico em espécies, e muitas delas exclusivas da Caatinga. Não tem nem no Brasil, nem no mundo, só tem aqui, e é nossa responsabilidade proteger, né? A responsabilidade, ela deve ser compartilhada entre todos. Na verdade, como diz a nossa Constituição, governo federal, estadual, municipal, setor empresarial e os proprietários de terra também, né? E eu lembro que, às vezes, mesmo uma pequena área de conservação, né, é fundamental para a sobrevivência. Por exemplo, olha os insetos, né? Milhares, milhões de insetos por aí, né? Uma área de 1 hectare, 100 por 100 metros, às vezes vai ser a diferença entre a vida e a morte de muitos seres vivos, né? Mas, para fazer isso, nós precisamos criar um ARCA. Essa fica aí a proposição, né, que seria esse mecanismo para permitir essa rápida expansão das UCs dentro da Caatinga como um todo e do Rio Grande do Norte em particular. Tá? Então, é essa aí minha mensagem. Obrigado.